Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Palavras de João Batista. Emmanuel vai comentar aqui na lição 76 do livro Vinha de Luz, na propaganda eficaz. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-los aos outros. Mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nessa passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos de forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Que mensagem linda, né? Porque a gente confunde muito o ide e pregai, e principalmente vivendo nos dias de hoje, dentro da nossa cultura, quando a gente vai encontrar uma diversidade muito grande de religiões e ao mesmo tempo uma diversidade muito grande de interpretações. E tem gente que confunde o ir de pregar com violentar a consciência das pessoas, querer invadir à força o terreno da convicção filosófica, religiosa da pessoa, quando na verdade essa frase inicial, a frase final, o último parágrafo, quando ele fala assim, quer divulgar, quer pregar, ir de pregar, a gente prega com atos, com palavras e com pensamentos, esses três. Né? Tudo começa no pensamento. Do pensamento vem para as palavras, e das palavras vem para a atitude também. São esses três. Ali é que a gente deve pregar realmente. Então a gente vive uma fase que quanto mais a gente desenvolve na gente essa capacidade ecumênica de se relacionar com pessoas de diversos cultos, aprendendo a respeitar cada uma, e aprendendo inclusive a observar o que tem de bonito, de belo em cada um, porque todas elas vão ter coisas bonitas para ensinar a gente, todas elas. Eu fico vendo assim, os que são mais próximos da nossa realidade hoje. Da minha realidade nos dias de hoje, os mais próximos são os protestantes, são os evangélicos. Mais precisamente, eu tenho mais contato com presbiterianos, com batistas, até com metodistas também. E eu fico admirando a capacidade que eles têm, principalmente musical, já que eu sou músico, eles que têm o costume de sempre começar o culto deles, né, com muita música, com muito louvor, e eu fico vendo a qualidade musical, uma qualidade que, por exemplo, na minha religião, por exemplo, está muito longe de eu conseguir ver ainda, né? A qualidade de músicos, a maneira como eles conseguem explorar os sons mais modernos, e ao mesmo tempo como eles também têm o incentivo, têm patrocínio para poder estar fazendo isso. Isso eu admiro demais. Eles entendem o papel principal da música, né? Muito mais do que a gente dentro da minha religião. Mas é uma coisa muito bonita também a maneira como eles oram. Eu fico arrepiado quando estou do lado de alguém que é evangélico, que a pessoa bota o coração ali, ele realmente fecha, ele fala até de uma maneira que parece para muitos assim, mais dramática, mas está sendo a maneira dele de demonstrar o amor ao Pai, enfim. E vou confessar para vocês que muitas das vezes estou do lado deles, eles orando, eu fico arrepiado aqui junto, às vezes está até emoção de descer lágrima também.
Tamanho sentimento que eles colocam. Então são coisas bonitas para a gente aprender. Admiro muito também, né, dentro da nossa realidade, os nossos amigos católicos, porque os nossos amigos católicos, eles também, eles procuram fazer, se adaptar à modernidade. Eles procuram o tempo todo observar no culto e nos costumes dele o que já ficou, com o tempo, ficou desgastado e está renovando. Estou falando porque eu tive uma formação católica e quando eu era adolescente, era jovenzinho, o que me estranhava muito era às vezes eu ir na igreja católica e não ouvir muita coisa sobre interpretações do Evangelho. Hoje, quem vai numa missa, você vai encontrar interpretações mais longas mesmo. O culto, ou melhor, a missa, eu ia falar o culto, não, o rito, continua sendo o mesmo. É o canto da entrada, aquela parte toda que eu peguei desde criança ali, tudo bem. Mas tem um momento que é lido um trecho do Evangelho que o padre ele para mesmo para interpretar, fala, aquilo eu acho bonito demais. Eu me sinto à vontade em todo lugar que tem Jesus, né? Então eu tiro o chapéu para essas religiões, as religiões afro-brasileiras procurando fazer também o bem, procurando fazer a sua melhor maneira. Gente tem que aprender a respeitar as religiões, entender que cada religião tem o seu papel importante, cada uma está fazendo o seu papel da sua maneira, e que acho que a gente foge muito do Cristo cada vez que a gente tem a intenção de criticar e entrar em conflitos uns com os outros, porque a gente já passou por aquela fase de segregação, né, de divisão, né? Eu, por exemplo, eu estou vindo agora de futebol, e eu gosto de usar isso como exemplo, porque no futebol que eu jogo, eu ia futebol de campo, são 11 para cada lado, e costuma dar 2, 3, 4 times. Antes de começar o nosso jogo, a gente bota todo mundo no campo ao redor e uma pessoa é escolhida para fazer uma oração. E vai ter evangélico, vai ter católico, vai ter espírita igual a mim, inclusive tem um amigo que é ateu. Então eu viro para ele, faz uma oração. Ele, na verdade, ele tá bom. Ele só vira para falar assim, a natureza hoje está bonita, o dia está bonito, e eu queria muito que ninguém aqui se machucasse. Na verdade ele está fazendo uma oração, mas ele não sabe o que está fazendo, né? E quando termina, cada um do seu jeito, um fala amém, o outro fala que assim seja, todo mundo bate palma e vai começar. Gente, a fase é essa, é da gente aprender a respeitar a pessoa do jeito que ela é, porque quanto mais a gente rejeita, mais a gente cria animosidades gratuitas. Agora, quando a gente respeita a pessoa e deixa ela ser do jeito que ela é, naturalmente as coisas vão se agregando, as coisas vão se ajustando, e aí sim, através de pensamentos, de palavras e de atos, a gente vai estar divulgando a boa nova, vai estar sendo propagandista. Porque é muito gostoso, né? A gente sabe que a gente tem muito defeito ainda, mas é muito gostoso quando as pessoas observam que o esforço que você está tendo de fazer uma coisa legal e de repente vira para você do nada e fala, poxa, você tem umas posturas assim, né? Você é religioso? E querem saber qual é a sua religião através da sua postura. E eu fico falando assim, às vezes, eu sou religioso porque eu sou tão imperfeito ainda que eu preciso estar o tempo todo lendo o Evangelho e até fazendo esse trabalho diário que eu tenho feito aqui, né, de interpretação do demônio, para poder sair alguma coisa boa, porque se me afastar disso só sai coisa ruim. Agora eu conheço pessoas que sem frequentar religião nenhuma, a pessoa já tem uma noção de justiça natural, já age naturalmente para o bem, já repele tudo que é injusto, tudo que vai para o mal. E eu fico pensando, poxa, eu ainda preciso do vigiar e orar constantemente para poder estar chegando nisso. Eles não, já fazem isso naturalmente. Aí você vai criticar porque, não, ele não segue religião nenhuma. Ele está sendo mais religioso do que a gente. Então, para terminar aqui, eu vou lembrar que uma vez chegou uma senhora perto do Chico Xavier e falou, Chico, o meu marido é maravilhoso, ele é trabalhador, ele é um bom esposo, ele é bom pai, ele só tem um problema, ele não é espírita, não frequenta a minha religião. Aí o Chico virou para ela e falou, mas minha filha, se ele tem essas qualidades todas, ele não precisa ser espírita. Deixa ele ser do jeito que ele quiser ser mesmo. A gente não tem que ficar impondo religião nossa para ninguém, definitivamente. Nossa religião maior
é o amor, é o Pai. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.